Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje a gente vai iniciar o capítulo 21. Eu quero fazer a leitura contigo que diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que é inerrante, que é infalível. Muito obrigado por esse canal onde nós temos acesso, meu Deus, à tecnologia que pode divulgar e anunciar o Teu reino. Que nós, Senhor, sejamos transformados por essa palavra, que nós sejamos, meu Pai, enriquecidos com a sabedoria do alto, que o Senhor nos molde, nos transforme para a honra e glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre a presença maravilhosa de Jesus Cristo, que quando Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos com essa presença inestimável, porque a presença de Jesus, ela não tem preço, não há nenhum bem, nenhum material que possa se comparar à grandeza e o valor de Jesus Cristo. E eu quero que você pense nesse valor de Jesus com algumas ilustrações. A primeira delas é que a gente pode saber que uma criança, quando ela recebe um presente, ela fica eufórica, ela fica feliz. E em alguns casos, tem algumas crianças que quando recebem um presente, elas ficam tão encantadas com a caixa que elas deixam o brinquedo de lado e ficam ali brincando com a caixa. Talvez você já tenha presenciado isso. Quer dizer que para a criança, aquela caixa teve mais razão de ser a sua diversão, a sua alegria do que um bem material. E quando a gente percebe isso, a gente entende o valor que há em Cristo Jesus, que excede muito a qualquer tipo de bem material que essa terra possa nos dar. Tem um filme chamado Riquinho, que foi estrelado pelo Macaulay Culkin, que ele conta a história de um garoto muito rico, de uma família muito, muito rica. E aí é engraçado que na casa dele ele tem montanha-russa, ele tem até um próprio McDonald's dentro da casa dele, mas ele não tinha amigos. E ele percebe o quão pobre ele era por não ter a sua amizade. Ele encontra uma alegria que nenhum dinheiro do mundo podia comprar quando ele encontra esses amigos. E é isso que eu quero que você pense hoje, o valor da presença do nosso Jesus Cristo. A gente está nesse capítulo 21, dentro do contexto onde Jesus ressuscita no capítulo 20, ele aparece para Maria Madalena, depois ele aparece para os seus discípulos e em seguida Maria Madalena anuncia aos discípulos que Jesus ressuscitou e ele aparece agora fisicamente ali no meio daquela casa onde os discípulos estavam, a portas trancadas. Ele aparece 2 vezes, ele mostra as suas mãos furadas, ele mostra o seu lado para que os discípulos pudessem tocar. Tem também um diálogo de Jesus específico com Tomé, que não estava na primeira aparição. E aqui Jesus também, de maneira profética, manifesta o Espírito Santo aos discípulos, e isso fica marcado no capítulo 20, Jesus concluindo
ou melhor, João concluindo então o objetivo do Evangelho, falando sobre a manifestação do Cristo, de Jesus como Cristo, como Messias esperado. E agora a gente entra no capítulo 21, onde a gente vai ver alguns elementos que compõem a narrativa do Evangelho de João. Alguns chegam a dizer que da mesma forma como teve uma introdução ali no capítulo 1, agora o capítulo 21 é esse desfecho que João faz. E então a gente pode ver que Jesus está agora se manifestando na Galileia. Os discípulos eles estão junto ao mar de Tiberíades e Jesus se manifesta nesse lugar. Então no versículo 1 a gente vê que depois dos acontecimentos do capítulo 20, os discípulos eles agora vão para a Galileia, para a região da Galileia. Eles saem de Jerusalém, eles estavam em Jerusalém por ocasião da festa e muito provavelmente eles ficaram ali até o término da festa dos pães sem fermento e eles agora retornam para a Galileia. E retornando à Galileia, eles vão para junto do mar de Tiberíades, que também é conhecido como o mar da Galileia, e ali Jesus Cristo se revela. Aqui a expressão manifestou fala sobre essa revelação. E isso é um termo muito precioso no Evangelho de João, porque a gente percebe isso a todo tempo. João Batista revela o Cristo, Jesus revela o nome do Pai, Jesus revela a sua glória, e aqui na aparição de Cristo ele revela a si mesmo. E no versículo 2 a gente vê que estavam ali 7 discípulos, Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago, João e mais 2 discípulos. Então a gente vê essa reunião desses 7 discípulos, Pedro encabeçando essa lista, o que também nos mostra que havia uma liderança de Pedro, há um reconhecimento da liderança de Pedro. Tomé, seu nome hebraico e o equivalente em grego, Dídimo. Natanael, que foi aquele, queridos, que duvidou que poderia vir um Cristo de Nazaré, e ele era da Galileia, o local de Caná da Galileia, o local onde Jesus transformou água em vinho. Os filhos de Zebedeu, que nós sabemos que é Tiago e João, e mais 2 outros discípulos que não têm os seus nomes mencionados. E aí no versículo 3, queridos, Pedro vira para esses discípulos e fala assim: gente, vamos pescar? E eles falam assim: a gente vai contigo. E eles saem, entram no barco e naquela noite nada apanharam. Queridos, aqui a gente precisa entender que os discípulos eles estão num momento muito difícil da vida deles. São muitas coisas acontecendo, muitos episódios cercaram a vida deles e eles estão ali num momento onde eles precisam ter um norte, uma direção. A gente muitas vezes interpreta esse versículo 3 como se os discípulos estivessem apostatando da fé, dando as costas para a grande comissão. Ou seja, eles voltaram a fazer o que eles faziam antes, voltaram a pescar, eles se revoltaram de alguma forma ou estavam com medo de cumprir a grande comissão, mas a gente precisa entender melhor essa atitude, não considerar de forma alguma como uma apostasia. A primeira coisa é que a gente precisa entender que eles estavam obedecendo a Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Ou seja, Jesus já tinha falado para os discípulos que eles iriam se encontrar na Galileia, então os discípulos, de certa forma, estão obedecendo a Jesus. A outra coisa é entender esse turbilhão de emoções que eles estão passando. Então você imagina, você caminhou 3 anos com Jesus Cristo, você viu os sinais, viu os milagres, viu os prodígios, você viu as mais diversas opiniões sobre Jesus, as expectativas mais diversas. Então pessoas queriam Jesus como rei, as pessoas não estavam entendendo exatamente como Jesus se manifestaria, uns queriam uma revolução armada, outros estavam esperando ali um novo Davi, um novo rei. Então há uma série de expectativas e quando eles estão ali nessa caminhada, nos 3 anos de ministério, se tornando amigos verdadeiros, eles veem Jesus morrer uma das piores mortes que a humanidade pôde reproduzir, que é a morte de cruz, que é uma execução que foi muito bem articulada pelas autoridades judaicas, as autoridades religiosas. Então, queridos, vocês imaginam os discípulos
descobrindo, por exemplo, que, apesar das Escrituras não mencionarem isso, em algum momento eles descobriram que Jesus foi traído por Judas. Então você imagina isso tudo na cabeça dos discípulos. Meu Deus, Judas traiu, Jesus está crucificado. E aí em seguida, queridos, eles, para completar, vem agora Jesus ressuscitar na frente deles, transpondo as barreiras, passando pelas paredes, entrando diante deles. Então, são muitos elementos para que eles pudessem processar, queridos. Então, não é estranho a gente perceber que havia uma certa ansiedade, talvez uma hesitação, assim, como se eles estivessem assimilando todas essas informações. E é por isso que pescar não significa uma apostasia, não significa uma desobediência à grande comissão, mas a gente pode entender como uma ansiedade, uma hesitação a essa realidade de Jesus. Então, eles vão para essa pescaria e não pescam nada a noite toda. Queridos, aqui a gente já vê uma primeira correlação com a pesca milagrosa registrada no Evangelho de Lucas, que Pedro passou ali aquela noite de pesca que não foi proveitosa, que foi frustrada, não pescou nada. E aí no versículo 4 diz que ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Então, queridos, ao romper do dia significa de madrugada ainda estava escuro, então é provável que Jesus ele estava ali, os discípulos, por conta dessa ausência de luz plena, não conseguiram reconhecer que era ele. Mas aqui, queridos, já está um sinal de João sendo narrado, de que a estrela da manhã estava ali, naquele lugar, depois de uma noite escura. A presença gloriosa de Jesus, ela supera qualquer escuridão. Então eles puderam ver que tinha um homem ali, mas não conseguiram discernir que era Jesus. É isso que o versículo 4 nos diz. E aí nos versículos 5 e 6, Jesus pergunta para eles ali na praia: filhos, vocês têm alguma coisa aí de comer? E eles respondem: não. E aí Jesus diz assim: então faz o seguinte, lança a rede do barco à direita, lança a rede à direita do barco, vocês vão achar. E assim eles vão e fazem. Queridos, olha que coisa preciosa. Os discípulos ainda não conseguiam identificar que era Jesus, eles viram a presença de um homem na praia. Então a pergunta de Jesus talvez era a pergunta de um pescador experiente que estava ali observando eles, pode ser o que os discípulos estavam imaginando. E a pergunta deles é: vocês têm alguma coisa de comer? Essa pergunta é basicamente sobre o desempenho deles. Talvez fosse uma pergunta que ele estava dizendo o seguinte para eles: vocês não pegaram nada, né? Mais ou menos isso. E os discípulos pensando talvez que fosse esse pescador questionando e dando instrução: você jogar à direita, talvez você encontre. Talvez eles imaginaram que esse homem na praia viu alguma coisa no mar que eles não estavam vendo dentro do barco. Então eles obedecem, eles lançam a rede à direita. Mas, queridos, não foi uma pesca comum, não foi uma pesca normal, foi uma pesca sobrenatural, surpreendente, a ponto deles não conseguirem puxar a rede de tanto peixe. E aqui a gente vê as semelhanças que existem nesse episódio de João 21 e de Lucas 5, que foi o momento ali da pesca milagrosa no início do ministério de Jesus. Então, lá no capítulo 5, versículos 4 a 7, diz o seguinte, o Evangelho de Lucas: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Então, queridos, a gente vê aqui uma noite de trabalho sem sucesso, a gente vê uma ordem de Jesus para lançarem as redes, e a gente vê redes extremamente cheias de peixe, a ponto deles terem dificuldade de puxar. E olha como a gente vê esse paralelo, e a gente vai observar as diferenças dessa pescaria. No versículo 7, então, João começa a ver essas semelhanças, provavelmente. Ele fala: essa rede está cheia de peixe. E eu só lembro de um momento que talvez essa rede esteve tão cheia de peixe
que foi naquele momento ali de Lucas capítulo 7. Então ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, é o Senhor. E aí, queridos, Pedro, ele fica eufórico, ele fica, tão cheio de força ali, que ele, quando ouve que é Jesus, ele veste a sua roupa, ele estava despido e ele se lança no mar. João tem uma característica, queridos, de perceber mais. A gente viu isso no capítulo anterior, quando João vai até o túmulo e ele vê que ali tem lençóis e ele percebe, Jesus ressuscitou. Agora ele percebe pela voz e pelos comandos daquele homem na praia que é o Senhor. Mas Pedro, queridos, ele tem um outro temperamento, ele tem uma outra forma de ser. Ele é aquele homem que é muito mais enérgico, ele é aquele homem que ele é muito mais impetuoso, ele age rápido. Ele é aquele homem que quando Jesus apareceu glorificado diante de Elias, de Moisés, Pedro dá uma sugestão, vamos armar umas tendas. Ele tem essa forma de ser, de tomar iniciativa. Então ele vai, ele veste a sua roupa, ele provavelmente estava só coberto com a capa, não estava, ele estava só enrolado com a capa, ele não tinha colocado a capa, então ele põe a sua roupa, ele vai e mergulha, agindo rápido para encontrar o mestre, queridos. E aí no versículo 8, os outros discípulos eles estão puxando o barquinho com a rede, porque eles estavam perto ali da terra, aproximadamente 200 côvados, o que significa para nós 90 metros. Então, ali a gente vê que João, que escreve esse livro, ele está narrando da perspectiva dele. Ele está dentro do barco, puxando a rede com os peixes para chegar na terra, para atracar na praia. E aí no versículo 9, quando eles saltam em terra, eles veem ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Queridos, eles fizeram uma pesca maravilhosa novamente. Eles provavelmente levantaram recursos generosos ali naquela rede para a venda do peixe, para a subsistência deles. Mas tinha algo muito mais valioso, que era a presença inestimável de Jesus Cristo. E aqui, queridos, tem algo fantástico, que mostra o caráter de Jesus, mostra o amor de Jesus Cristo, que é quando eles chegam na fogueira, quando eles chegam na praia, eles veem uma fogueira com peixes sobre uma brasa e um pouco de pão. E essa cena tem significados muito profundos. O primeiro é que Pedro ele se encontra com Jesus num cenário parecido com o encontro de Jesus e com a sua própria traição. Quando Pedro se encontra com Jesus, ele testemunha a pesca milagrosa, e aqui ele testemunha novamente uma pesca milagrosa. Mas no momento da sua traição, ele estava numa fogueira ali na casa do sumo sacerdote, e o que está relatado em João 18, que diz assim: os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, onde tinha uma fogueira na traição de Jesus, agora tem uma fogueira na restauração de Pedro. Eu quero que você grave isso, porque Jesus, ele muitas vezes vai nos levar a cenários parecidos, a situações parecidas, para restaurar a nossa vida, para nos redimir. Então, se talvez você viveu um momento na sua vida onde você esteve na desgraça, na perdição, Deus vai agora criar e gerar um mesmo momento, um mesmo lugar, para que você possa mostrar a redenção que Ele realizou na sua vida. Quantos e quantos testemunhos eu conheço de pessoas que estavam nos bares, estavam nas baladas, na noite, na perdição, e agora restaurados, Deus os reveste, os regenera e dá uma nova vida para que eles agora voltem àquele lugar, mas não para viver a vida do mundo, mas agora para testemunhar, agora para evangelizar. E é isso que Jesus Cristo faz nas nossas vidas, querido. Então Pedro agora ele se depara com um cenário de redenção, que é muito parecido com o cenário que ele viveu, onde ele traiu o Senhor. E agora a gente vê também, queridos, algo maravilhoso, que Jesus Cristo ele prepara uma refeição para os seus discípulos. E a gente está falando aqui do Cristo ressurreto, ele está em glória. Mas, queridos, depois da sua ressurreição,
Ele faz também o que ele fez quando lavou os pés dos discípulos. Ele serve os discípulos. Ele continua servindo os discípulos. E que coisa maravilhosa é você saber que você tem um Deus que ama a sua vida, que é o Senhor, que é o Rei do Universo, mas que também serve. Essa verdade, ela me constrange. E eu imagino que constrange a sua vida também. E é isso que Jesus disse numa das suas parábolas, no capítulo 12 de Lucas, versículo 37. Eu amo esse texto que diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele é chamado do servo de Deus. Então, quando você pensar no amor de Deus, pense nesse Deus que prepara para os seus discípulos uma fogueira com brasas, em cima peixes e um pouco de pão. E Jesus, queridos, ele diz assim: tragam alguns dos peixes que acabaste de apanhar, ou seja, ele está dizendo para os discípulos: eu preparei esse aqui para vocês matarem um pouco da fome, para vocês saírem, do jejum, terem um desjejum, e agora vocês estão cansados dessa noite de trabalho, mas enquanto vocês vão comendo esse que eu já preparei, vamos colocar mais aí do que vocês pescaram para a gente assar e completar a nossa refeição. E aí Simão Pedro, ele entra no barco, arrasta a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante terem tantos, a rede não se rompeu. Queridos, aqui nós vemos Pedro agora indo para dentro do barco, arrastando a rede para a terra. Isso é um indicativo, pode ser um indicativo de que Pedro era um homem fisicamente forte. E aqui João informa que eram 153 peixes. Ao longo da história, queridos, da igreja, os teólogos, os estudiosos, os homens de Deus tentaram desvendar o significado desse número. Então, a gente vê, por exemplo, Jerônimo, que foi um tradutor e um homem que tentou identificar no número 153 a representação de 153 espécies de peixes que haviam ali no Mar da Galileia. Isso significava que o sucesso da missão da igreja era realmente alcançar e atrair todos os seres humanos sem distinção. Mas essa é uma interpretação falha, porque esse número não bate, enfim. Outros tentaram, usar o número 153 para encontrar algum significado, mas a verdade é que nenhuma dessas interpretações pareceu muito convincente. O mais provável, queridos, é que João ele está querendo mostrar para a gente que o fato da rede não se romper e o fato de estarem ali 153 peixes e os comparando com a pesca milagrosa de Lucas 5, é um sinal de que após a ressurreição de Jesus, o Evangelho do Senhor, ele não se rompe, não importa o número de convertidos, há redenção e há salvação em Cristo Jesus. É isso basicamente que o texto está dizendo. Se lá se rompeu, agora quando Jesus ressuscita, quando ele cumpre a missão que foi a ele delegada e é obediente até a morte de cruz, o Evangelho tem um poder de alcançar vidas, e essas vidas elas podem entrar nessa rede, nessa pescaria, e essa rede não se rompe. E nos versículos 12 e 13, a gente vê Jesus os convidando agora para comer, e tem um cenário meio, como é que eu posso dizer, não constrangedor, mas um pouco hesitante entre Jesus e os discípulos, porque João diz que eles estavam ali, Jesus chamou para comer, e nenhum de seus discípulos queriam perguntar assim: quem é você, Senhor? Porque eles sabiam que era o Senhor. Então, vem Jesus, toma o pão, dá a eles e também o peixe. Queridos, a gente precisa voltar àquele entendimento que os discípulos estavam num turbilhão de emoções, de sentimentos. Então, seria natural eles perguntarem: serve o Senhor mesmo? Deixa eu tirar a prova, porque eles estavam num momento de desconforto, queridos. Essa é a melhor palavra. Eles não estavam constrangidos, mas estavam desconfortáveis, porque talvez eles não tinham visto Jesus ressuscitar como eles viram Lázaro saindo do túmulo. E aquilo, apesar das provas incontestáveis da ressurreição de Jesus, gerava um estranhamento. Então eles ficavam hesitantes. E aqui a gente volta
para esse entendimento que esse desconforto, queridos, não é porque eles duvidavam de Jesus, não é porque eles duvidavam, eles estavam diante das provas, mas é porque eles estavam ali processando, discernindo, digerindo tudo que estava acontecendo. Então eles talvez tivessem um desejo de perguntar, mas eles preferiram calar-se. E aqui a gente vê Jesus mais uma vez servindo, dando provisão, dando comida, porque Ele é a presença, ali havia a presença maravilhosa do nosso Senhor, queridos. Eu quero que você entenda que eles estavam diante de um grande número de peixes, de um milagre diante deles, mas a presença de Jesus era mais preciosa do que qualquer outra coisa. E já era a terceira vez, diz o versículo 14, que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Aqui a gente precisa entender que João ele está relatando as aparições de Jesus que estão relatadas no seu evangelho, e isso inclui as aparições para os discípulos. Então, para os discípulos, Jesus apareceu 3 vezes. Ele apareceu 2 vezes em Jerusalém, quando eles estavam em uma casa, portas trancadas, e aqui ele aparece a 3ª vez na praia aqui na Galileia. E é isso, sem contar as aparições que ele fez para Maria, por exemplo, que estão relatadas aqui, são as aparições para os discípulos. E aqui, queridos, a gente vê Jesus se manifestando. Essa é uma palavra, queridos, que a gente precisa lembrar, que fala sobre a revelação, a autorrevelação de Jesus. É algo muito mais poderoso do que só aparecer. É um revelar-se da sua glória, da sua divindade, da sua santidade. E eu quero concluir, queridos, falando sobre essa presença. Nós vimos como essa presença maravilhosa de Jesus, ela transforma o ambiente. Ela dá provisão, ela serve, ela abraça, ela acolhe, ela derrama paz, ela profetiza, ela transforma o medo em alegria, em calmaria, em paz. E eu quero te dizer, não sei quais são os seus dilemas, os seus problemas, os turbilhões de emoções que você passa, e não sei aquilo que você está tendo que digerir nos seus dias, nas suas correrias da vida. Mas eu quero dizer, busque a presença daquele que transforma qualquer ambiente, naquele que arranca os temores, as dúvidas e que nos leva para um lugar onde nós jamais poderíamos ir. Ele nos leva para a presença do Pai e nos dá vida eterna. Eu quero orar contigo. Senhor, muito obrigado por essa presença que o Senhor nos dá. O Senhor é Emmanuel, Deus conosco. E Deus, como é lindo ver o Senhor servindo, amando. Nós reconhecemos a grandeza do Senhor. Nós reconhecemos que nada somos e que a presença do Senhor nunca falte em nossas vidas, nas casas de quaisquer pessoas que estiverem vendo esse conteúdo. Que o Senhor seja exaltado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.